Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Edson que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres que fiquem de pé. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com os conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Eu informo aqui que nós recebemos um projeto agora no final da tarde, e está em regime de urgência, então eu já deixo uma sessão extraordinária convocada para quarta-feira, às 9 horas da manhã. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos atas das sessões realizadas em 16 e 23 de maio do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 16 de maio em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 23 de maio em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. O expediente recebido do Executivo, temos em mãos os projetos de lei do Executivo 47, 48, 42, 46 e 38 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo, referente a abril de 2016, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição dos senhores vereadores. Temos em mãos o relatório do controle interno do Poder Executivo, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição dos senhores vereadores. Expediente da Câmara Municipal não temos. Expediente de terceiros. Temos em mãos o ofício recebido do Ministério da Educação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores que nos honram com a sua presença nesta sessão ordinária, funcionários desta casa, Isaac, diretor do Jornal Imparcial, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. Boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CMO 45.990/2016. Presidente da Câmara Municipal de Viradouro. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme relatório abaixo. Ofício recebido da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Fernandes Balieiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Município de Viradouro, Escola MF Sebastião Fernandes Balieiro, Viradouro, 18 de maio de 2016, ofício número 022/2016. Senhora Presidente, tenho o prazer de acusar o recebimento do ofício número 072/2016, datado de 8 de maio próximo passado, que encaminha a MF Sebastião Fernandes Balieiro a moção de número 005/2016, com aplausos e congratulações pelo certificado de escola comprometida com a formação cidadã de seus estudantes, de autoria do vereador Ernei Antônio de Paulo, chancelada pela unanimidade dos vereadores. A esta Casa de Leis, tão bem presidida por Vossa Excelência, aos prezados edis que o compõem, e em especial ao vereador Ernei Antônio de Paula, o autor da moção, que muito nos honra, o especial agradecimento da MF Sebastião Fernandes Balieiro. Atenciosamente, Rosa Júlia Jardim Tremonte, diretor de escola. Obrigada, vereador. Temos em mãos o ofício recebido do IMPREV,
Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Ofício em breve número 36/2016, datado de 2 de junho de 2016. Excelentíssima Senhora Presidente, temos a honra de formular a presente para convidar Vossa Excelência e vereadores a participar da realização de Assembleia Geral dos servidores municipais em atividade, aposentados e pensionistas, segurados do regime próprio de previdência do município de Viradouro, para a eleição do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal deste IMPREV, que será realizado no dia 21 de junho de 2016, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Viradouro, localizado na Praça Francisco Braga, número 84. Cabe lembrar que, de acordo com o artigo 22, inciso 2 da Lei Complementar número 10, de 13 de janeiro de 2005, essa Câmara Municipal de Vereadores deverá apresentar um representante suplente, o qual fará parte do Conselho Municipal de Previdência. Certo de contar com a honrosa presença de Vossa Excelência, subscrevemos-nos com apreço e consideração. Atenciosamente, Cristiano dos Santos Monteiro, diretor superintendente. Esta casa recebeu em 23 de maio do corrente ano o processo do Tribunal de Contas, número 0569/026/14, tendo por objeto as contas do ano de 2014 do Executivo Municipal, acompanhado do respectivo parecer prévio e exarado por aquele tribunal. Determino, nos termos do artigo 292 do Regimento Interno, a leitura do mencionado parecer prévio, a distribuição mediante recibo do mesmo aos senhores vereadores. E determina o encaminhamento do processo à Comissão de Finanças e Orçamento. Então, o senhor faz a leitura, secretário. Parecer Tribunal de Contas 00569/02614, município de Viradouro, assunto contas anuais do exercício de 2014, prefeito senhor Maicon Lopes Fernandes, advogados Dr. Jefferson Renoso Lopes e Gabriel Carvalhais Rosati. Emenda. Município Viradouro, contas anuais do exercício de 2014, ensino 27.21 Fundeb, 100% magistério, 74.17 pessoal, 47.91, saúde 29.90, parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, votação unânime. Vistos, relatados e discutidos aos autos do processo TC 00569/02614, considerando o que consta no relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, e a Igreja Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 23 de fevereiro de 2016, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, relator, Sidney Stanislau Beraldo, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Antônio Carlos dos Santos, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Viradouro, exercício 2014, executando-se os atos, porventura, pendentes de apreciação por este tribunal, com recomendação à administração. Presente, a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Renata Constante Sestari, Publique-se São Paulo, 8 de março de 2006, Sidney Stanislau Beraldo, presidente, Antônio Roque Cittadini, relator. Obrigada, vereador. Passamos às moções. Temos uma moção de aplausos e congratulações, número 7 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. O vereador Ernê Antônio de Paula, infraassinado no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição: moção de aplausos e congratulações, número 007/2016. Aplausos e congratulações às datas comemorativas e seus profissionais pelo seu dia. Junho. Dia 1º, Dia da Imprensa. Dia 3, Pentecostes. Dia 5, Dia da Ecologia. Dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 7, Dia da Liberdade de Imprensa. Dia 8, Dia do Citricultor. Dia 9, Dia do Porteiro. Dia 10, Dia da Língua Portuguesa. Dia 10, Dia da Raça. Dia 12, Dia dos Namorados. Dia 14, Dia Universal de Deus. Dia 14, Dia Mundial do Doador de Sangue.
17, dia do funcionário público aposentado. 18, dia do químico. 18, dia da imigração japonesa. Dia 20, dia do revendedor. Dia 21, dia do imigrante. Dia 24, dia de São João. Dia 28, dia da renovação espiritual. Dia 29, dia de São Pedro. Dia 29, dia do Papa. Dia 29, dia da telefonista. Dia 29, dia do pescador. E dia 30, do caminhoneiro. Todas as datas, seu significado, todos os profissionais, esses trabalhadores, mola propulsora deste país que alavanca o nosso progresso e, consequentemente, o nosso Brasil. Ante o exposto e atendido às formalidades de praxe, requeremos fique constado na ata desta sessão ordinária moção de aplausos e congratulações com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, em 6 de junho de 2016, Ernei Antônio de Paula, vereador. Coloco a moção em discussão. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção foi aprovada por unanimidade. Passamos às indicações. Temos uma indicação de autoria do vereador Ernei Antônio de Paula. Solicito ao segundo secretário, vereador Edson, que proceda a leitura. Excelentíssima senhora presidente, caros colegas, a imprensa, os funcionários, ao pessoal que presente, os internautas, boa noite. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracinado no uso de suas atribuições legais, submete à prestação dessa casa de lei a seguinte proposição. Indicação. Indico a instalação de semáforo na rua José Bonifácio, esquina com a rua 15 de novembro. Justificativa. Lotérica, farmácia, padaria, bares, bazares, ao lado e próximo ao cruzamento das ruas José Bonifácio e 15 de novembro. A presente propositura visa garantir melhor organização do tráfego, principalmente em horário de pico, sendo que o fluxo de veículos e pedestres é muito grande naquele local. Atendendo a reivindicação do fazendeiro e cidadão João Balieiro, dizendo que esse cruzamento é merecedor também de instalação de um semáforo, após procurei diversos munícipes, inclusive os comerciantes daquele local, e foram unânimes solicitando intervenção junto ao Executivo para que seja analisada a necessidade de instalação de um semáforo no cruzamento citado. É sabido que o aumento exacerbado de frota de veículos em nossas vias públicas requer a implantação de medidas que visem trazer melhor orientação aos seus condutores, de modo a evitar, principalmente envolvendo pedestres. Sala de Sessões, 6 de 6 de 2016. Ernei Antônio de Paula, vereador. Obrigado, vereador. Temos em mãos 4 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Eu vou dividir 2 para o primeiro secretário e 2 para o segundo secretário. Indicação, melhorias na Avenida João dos Santos Filho. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225, Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, que viabilize a limpeza do leito do córrego Água Limpa, às margens da Avenida João dos Santos Filho, o reparo de alguns trechos de gabiões que desmoronaram e a construção de calçadas ao lado esquerdo da avenida, entre a guia e os gabiões, e muro para peito no limite dos gabiões. Justificativa. Mais uma vez, o mato no leito do rio voltou a crescer, se fazendo necessária nova capina. Os gabiões possuem alguns pequenos trechos desmoronados, situação em que, se não for logo reparada, se agravará. Por fim, justifica a necessidade da calçada entre os gabiões e a guia da avenida. O referido trecho é um dos preferidos da população para fazer caminhada. Em breve, com a construção da segunda ponte para o bairro Nova Viradouro, a avenida estará liberada e o trânsito, por certo, aumentará, trazendo insegurança para os condutores pedestres. Com a construção de calçadas, essa situação será bem melhorada. Viradouro, 6 de junho de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Repara em asfalto, construções e canaletas. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225, Regimento Interno da Câmara Municipal, indica mais uma vez ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, que viabiliza o fechamento de grade buraco formado no cruzamento das ruas José Marini com Daniel Santfeld, nas proximidades do Rotary Club. Indico ainda que se construa canaletas no local. Justificativa. Já faz bem mais de um ano que se formou um buraco no referido local e, com o passar do tempo, o mesmo aumentou a ponto de dificultar o trânsito no local.
A solução do problema já foi solicitada em indicações anteriores e tem sido constantemente cobrada do subscrevente desta. Por ser um problema antigo, de notório interesse público e de fácil solução, subscrevo na esperança de logo será resolvido. Viradouro, 6 de junho de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Reparem asfalto e construção de canaletas na entrada do Jardim Cotrim. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica mais uma vez ao excelentíssimo senhor Marco Lopes Fernandes, prefeito municipal, que viabilize o fechamento, a restauração do piso asfáltico e a reconstrução da guia e sarjeta, bem como a construção de canaletas na entrada do bairro Jardim Cotrim pela rua América Boab Salim. Gibran. Justificativa. Por mais uma vez, já solicitei intervenção naquele local onde o asfalto está ruim, a guia e a sarjeta são danificadas e ao longo dos mais ou menos 200 metros de extensão da rua supracitada, há necessidade de construção de canaletas e aterramento das depressões que cruzam a rua, que além de profundas ficam fora do cruzamento das ruas, além de atrapalharem o trânsito, trazendo desconforto e possivelmente problemas mecânicos e forçosos, dizer que o escorrimento de água por cima do asfalto diminui a durabilidade do mesmo. Viradouro, 6 de junho de 2016, professor Manuel Brandão. Indicação. Adicional de sobriedade para pessoas responsáveis pela limpeza de banheiros públicos e daqueles que se equiparam. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marco Lopes, prefeito municipal, que considere a necessidade e a possibilidade de conceder adicional de insalubridade pessoas responsáveis pela limpeza dos banheiros públicos, como das praças dos velórios municipal e mesmo das escolas. Justificativa. A indicação se baseia no estudo de jurisprudência nacionais sobre a questão especial nas palavras da ministra Delaides Miranda Arantes. A ministra esclareceu que o item 2 da súmula 448 do TST equipara a limpeza e higienização de instalações sanitárias de uso público ou de grande circulação de pessoas à coleta de lixo urbano descrita no anexo 14 da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. E o empregado que trabalha nessas condições faz jus ao adicional de salubridade em grau máximo. É importante consultar os seguintes artigos. Limpeza de banheiros escolares, justificativo de salubridade máxima. Aqui tem o endereço aqui no site. Responsável pela limpeza de salas de velório em cemitério tem direito a adicional de salubridade. O mesmo endereço do site está embaixo. Vereador, 6 de junho de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Iniciamos a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, muito boa noite. Cumprimento igualmente os funcionários desta casa, as pessoas que nos dão a honra da sua presença no plenário, bem como aquelas que nos assistem também pela internet. De maneira muito breve, senhora presidente, eu venho aqui fazer um breve comentário das minhas indicações, mas antes registrar com pesar o falecimento, isso é na data de ontem, do senhor Ciro Bispo dos Santos, pessoa muito querida por todos aqueles que tiveram a graça de o conhecer. Então, fica aqui os meus pesares a toda a família e, ao mesmo tempo, o registro da sua passagem por esta vida, dando sempre um exemplo de homem honesto, trabalhador, pessoa que sempre soube tratar muito bem as demais pessoas com quem teve contato, dando uma demonstração clara da grande diferença entre escolarização e educação, que infelizmente hoje tanto se confunde, quando muitas vezes se atribui à escola o condão de promover a educação. A educação se promove no berço, na vida. Uma pessoa analfabeta, como era o seu Ciro,
mas que tinha assim, uma educação grandiosa, fantástica para com todos que o conheceram. Que Deus o tenha e fica aqui registrado o seu falecimento. As indicações que trago, quando falo de melhorias na Avenida João dos Santos Filho, é que logo em breve nós estaremos com a ponte pronta, está um processo avançado. E creio que a partir do momento em que aquela ponte esteja pronta e o trânsito liberado, o fluxo de veículos ali será maior do que aquele que já é, que não é pequeno, é uma das vias uma das principais artérias do fluxo viradorense. Aumentando ali o fluxo de veículos e tendo em consideração que muitas pessoas usam aquele trecho para fazer caminhada, aumenta-se consideravelmente os riscos. Não obstante ao fato de existirem faixas de pedestre, a pessoa atravessa a rua e chega do outro lado, ela não tem onde ficar, a não ser no leito carroçável. Então, seria importante que se tomasse essas providências. Ao mesmo tempo, falo de alguns trechos dos gabiões, ao longo do mesmo córrego, que estão danificados, bem como da limpeza necessária no leito do mesmo, onde o mato já começa a crescer. Faço indicação repetidas vezes, e é mais uma vez que venho fazê-la aqui, com relação ao cruzamento da rua José Marini com a Daniel Sundfeld, nas proximidades do Rotary Club. Quem passa por ali tem a oportunidade de ver que tem um buraco ali, já bem antigo, com mais de 2 anos, e que vem se agravando com o passar dos dias, de tal maneira que agora está quase que impossível de transitar no local. Então, fica aqui mais uma vez o pedido, considerando uma obra necessária e de fácil execução, confiante, então, que logo em breve esteja pronto, uma vez que os moradores daquela região têm feito reiterados pedidos nesse sentido. Bem como reiterados pedidos tenho também recebido com relação à sinalização, principalmente no bairro Nova Viradouro, onde há uma certa sinalização, mas é preciso reorganizá-la de tal maneira que seja mais fácil o trânsito naquele local, principalmente as pessoas que tenho nas 2 escolas particulares recebido este pedido dos motoristas de ambas as escolas, a dificuldade para transitar, principalmente nesse bairro. Então fica aí o pedido para que seja feita essa questão também. O reparo em asfalto e construção de canaletras na entrada do Jardim Cotrim, mais precisamente a entrada pela rua América Bauab Gibran, é recorrente também. Nós temos ali grandes saliências nessa rua, que deve dar uns 200, 250 metros, saliências muito grandes, que inexplicavelmente foram feitas no meio do quarteirão. Não é no rumo dos quarteirões onde deveria ser, para que essa água tivesse o devido escoamento. Foram feitas no meio do quarteirão, desde a construção daquele bairro. Então, isso acaba, por fim, que ficando aquela depressão, além do problema para o trânsito, se tem o problema do acúmulo de água que vai danificando o asfalto. Então, a gente pede no sentido de prevenir para que tenha-se um gasto menor. E, por fim, o adicional de insalubridade para pessoas responsáveis pela limpeza de banheiros públicos e daqueles a que elas se equiparam. Fiz uma pesquisa sobre este assunto, a pedido de alguns funcionários. Me perguntaram se haveria direito para tal. Fiz a pesquisa e os respondi aos que me perguntaram que a legislação brasileira, para melhor dizer, a jurisprudência é diversa. Há contras e a favor. E aqui, obviamente, estou trazendo os casos que são favoráveis aos funcionários e pedindo que seja feito um estudo sobre essa questão, no sentido de conceder insalubridade àqueles que cuidam da limpeza de banheiros públicos e são considerados públicos, segundo o Ministério do Trabalho, todos aqueles em que estão abertos a um grande número de pessoas. Porém, nesse sentido, tem aqui as indicações dos sites, que foi lido pelo segundo secretário, e espero que seja feito um estudo e, dentro da medida do possível, seja concedido esse adicional de insalubridade a estes funcionários. Muito obrigado, senhora presidente.
palavra continua livre. Vereador Ailton com a palavra. Ailton, só um minutinho. Vereador, a tua indicação da rua da Daniel Sandfeld, hoje, coincidentemente, o Kim comentou, né, Kim, com a gente, né, dessa rua, e eu estive lá com o prefeito e fui ver o mapa, e ela está na programação do SECAP agora. É que tem alguns que demorou, que estão concretizando agora, que está vindo de 2014 ainda. Mas está na programação. Boa noite a todos, os companheiros presentes, vereadores presentes, aos internautas, ao pessoal da plateia. Quero primeiramente parabenizar o prefeito por ter feito a limpeza lá da área na rua exatamente Júlio Dalben, ali no Jardim, na região dos Lagos, ali na beirada do Brejo, ali estava uma calamidade ali, lata velha, sofá, você pensar, estava jogado ali. E nesse tempo aí nesse combate à dengue, né? Então estava muito perigoso ali. Graças a Deus o prefeito fez a limpeza, ficou decente lá. Muito obrigado, prefeito. Ao mesmo tempo, quero fazer uma cobrança da indicação que eu fiz da reforma do banheiro central. Inclusive porque nas missas, você vê o pessoal idoso quer ocupar e não tem banheiro na igreja, né? Como tem nas outras cidades. Então o pessoal quer ocupar e o banheiro está limpa, por mais que faça limpeza, não aparece limpeza. Porque principalmente a urina está impregnada no azulejo, aquele cheiro terrível não sai do banheiro. É horrível. Então eu peço para o prefeito mais uma vez que ele atenda esse pedido, essa indicação minha aí, para a reforma do banheiro. E também para o canteiro central, que o Manel esses dias citou aí, e eu também já havia feito uma indicação nesse sentido, paisagismo, né, do canteiro central, porque não está um canteiro central, está uma valeta central ali. Perigo danado, o pessoal idoso quer atravessar ali para ir nos bancos. Então, a valeta ali, se cair ali, perigo, né? Então, eu peço para o prefeito, também, Marco, dar uma atenção especial nesse caso aí, que está até enfeiando assim, o centro da cidade. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Edson com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de solicitar uma informação. Algumas agentes comunitárias de saúde disseram que pediram insalubridade também, porque dizem elas que trabalham em estado insalubre, tanto quanto outros tantos funcionários. Aproveitando a deixa do vereador Manuel, e disse que já faz muito tempo e não tiveram a resposta. Daria para cobrar do executivo, ou parece que é o Nilco encarregado de fazer esses laudos, né? Por que não foi cumprido isso nos 15 dias que a lei orgânica estabelece para prazo de decisão de requerimento? Diz que faz muito tempo que pediram. Então eu gostaria que fizesse esse pedido ao NIL, ao prefeito, para informar se tem ou não tem direito. Diz que não responderam sim nem não. Então eles estão numa situação sem saber o rumo que deve tomar. Eu gostaria que a presidência fizesse um pedido de informação, por que não foi dada a resposta, se tem direito, se não tem. Não, as pessoas dizem que tem protocolo, e foi feito pedido, só que estão aguardando e não vem a resposta. Certo? Eu até falei assim, só que na hora que me procuraram não tinha o protocolo. Eu falei, mas eu vou aproveitar, na sessão eu peço para o presidente solicitar a informação, que virou esse requerimento. Se foi deferido, se foi indeferido, por que foi deferido, por que foi indeferido. Por gentileza. Pergunta sim, é interessante pegar o protocolo, né? Ver. Que de repente elas perguntaram e a gente oficializa. A palavra continua livre. Vereador Julimar com a palavra.
Boa noite, presidente, aos demais colegas da mesa, aos funcionários, internautas e os presentes que nos assistem. Venho a essa tribuna ter recebido aqui da mão do Codorna a decisão da segunda Câmara das contas do prefeito de 2014, do exercício de 2014. Vim a essa tribuna há um tempo atrás parabenizá-lo pelas contas de 2013 e volto novamente muito feliz, parabenizá-lo de novo pelo ano de 2014, aprovado aí pelo Tribunal de Contas. Então, parabéns, prefeito, aos funcionários que os acompanhou, os funcionários que esteve junto com ele nessa jornada aí. Parabéns novamente. Obrigado. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia temos o projeto de lei do Executivo 47/2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O regime foi aprovado por unanimidade. Passo ao primeiro secretário, que proceda a leitura da emenda, bem como os pareceres. E lê a justificativa, né, vereador? Projeto de lei do Executivo número 047/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 19.800. Justificativa. Senhora presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura, que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 19.800 para devolução de saldo residual do contrato de repasse de readequação do Centro Turístico e Cultural. Salientamos que se trata de rendimentos que não poderão ser possíveis de utilização, pois a Caixa Econômica Federal não autorizará, tendo em vista se tratar de valores obtidos de aplicação de rendimentos anteriores. Ressaltamos ainda que o município utilizou os rendimentos anteriores no valor de R$ 136.103,53. Como antecedência ao término da vigência do contrato que se deu em 20 de maio próximo passado. Encaminhamos o presente projeto de lei, esperando que os nobres vereadores aprovem a referida matéria em regime de urgência especial, em sessão extraordinária, que aqui está errado, né, ordinária, tendo em vista que é necessário realizar a prestação de contas junto aos órgãos competentes, sendo obrigatória a devolução do saldo residual. Prefeitura Municipal de Viradouro, 24 de maio de 2016, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu solicito ao vereador e demais vereadores da comissão ler só a conclusão. Seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação do projeto de lei 047/2016 nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de junho de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. A Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 48/2016. O projeto também possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua justificativa, bem como pareceres e a leitura da emenda, por favor, vereador. Projeto de lei do Executivo número 048/2016, que dispõe sobre a autorização de transferência de subvenção social à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Viradouro, APAI, e da outras providências correlatas. A necessidade da leitura da justificativa em se tratando de... Tem a dispensa dos vereadores? A Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Só a conclusão. Seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação ao projeto de lei 048/2016 nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de junho de 2016. Manuel Aparecido Brandão, presidente. Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente. Ailton Antônio Ferreira, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, pela aprovação. Vereador Ernei também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 42 de 2016. É a LDO, né? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura justificativa e ver se o projeto recebeu emendas no período que tramitou. Projeto de lei do Executivo número 042/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Senhores vereadores, há necessidade da leitura da justificativa desse projeto? Gostaria de consultá-los. Seguindo os pareceres da comissão, vereador Manuel e demais vereadores, na conclusão diz o seguinte: seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação ao projeto de lei 042/2016 nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de junho de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares, Ailton Antônio Ferreira. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar. Tenho que esperar o vereador Julimar para votar, né? A tramitação. O meu voto é favorável. São 3 membros, o Júnior já votou favorável, então já foi. Pode passar. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 46 de 2016. O projeto recebeu 2 emendas de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda 1. Bom, o projeto de lei do Executivo número 046/2016, que dispõe sobre a oficialização de vias e logradouros públicos e denominação de vias, logradouros públicos e prédios públicos. A emenda número 1 ao projeto de lei 046/2016 é modificativa ao artigo 4º do projeto de lei 46/2016. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 4º da lei do projeto de lei 046/2016, tocando-se o termo revogados por declarados nulos, mantendo-se o restante do texto imutável com a seguinte redação: ficam declarados nulos os seguintes decretos. Aqui eu acho que não há necessidade de mencioná-los, ou quer que menciona? Câmara Municipal de Viradouro, 16 de maio de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, anulação. Um ato é nulo quando afronta a lei, quando foi produzido com alguma ilegalidade. Pode ser declarada pela própria administração pública no exercício de sua autotutela ou pelo judiciário. Opera efeitos retroativos, extunc, como se nunca tivesse existido, exceto em relação a terceiros de boa-fé. Entre as partes, não gera direitos ou obrigações, não constitui situações jurídicas definitivas, nem admite convalidação. Revogação. Revogação é a forma de desfazer um ato válido e legítimo, mas que não é mais conveniente, útil ou oportuno.
Como é um ato perfeito que não mais interessa à administração pública, só por ela pode ser revogada, não cabendo ao judiciário fazê-lo, exceto no exercício de sua atividade secundária administrativa, ou seja, só pode revogar seus próprios atos administrativos. Assim, seus efeitos são proativos ex nunc, sendo válidas todas as situações atingidas antes da revogação. Se a revogação é total, nomeia-se ab-rogação. Se parcial, chama-se derrogação. Viradouro, 16 de maio de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Coloco a emenda em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Só lhe disse, senhora presidente, demais colegas, venho à tribuna apenas para esclarecer a necessidade de se aprovar a emenda, tão somente para que os termos sejam usados da forma correta, como a lei assim o dispõe. Não trata-se, na emenda pede-se para que se modifique, trocando-se o termo revogados por declarados nulos. Uma coisa é revogar algo que um dia vogou. Outra coisa é declarar nulo aquilo que nunca teve valor jurídico. É o que nós estamos fazendo no momento. Se nós não aprovarmos a emenda, estaremos dando o remédio errado para a situação. Não há que se falar em revogar um ato que nunca vogou, mas em se declarar nulo, que não é o mesmo que anular. Faria aqui um paralelo com o Código de Direito Canônico da Igreja Católica. Tem-se muito essa história, anular casamento. O Júnior sabe muito bem disso, que trabalha nessa área. Ninguém anula casamento. Se ele não for nulo no ato, e um dia a igreja possa determiná-lo, declarar que ele foi nulo quando aconteceu. Porque, uma vez existindo, jamais se anulará. Então, o fato é o mesmo, não se trata aqui de revogação, mas de declaração de nulidade, e para isso peço o voto de Vossas Excelências. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. Vereador Julimar com a palavra. Volto a essa emenda, volto a essa tribuna por um seguinte. Eu posso que esteja errado ou sou muito leigo nessa questão. Mas de antemão, eu sou ao contrário à emenda por um seguinte. Antigamente se errava assim o prefeito, que nomeava as ruas sobre decreto. Aí, com algumas conclusões que chegou nessa casa, teria que ser por projeto de lei. E assim foi feito. O prefeito mandou para essa casa, então, um projeto de lei, legalizando toda essa situação. E aqui está o projeto de lei. Então, eu não consegui entender aonde que proíbe, o Manuel, que o prefeito não pode fazer o projeto de lei. No artigo 29 não me convence, da lei orgânica não me convence. À vontade. Não, é o mesmo assunto. Eu vou subir na tribuna para dizer o mesmo assunto. Do que foi feito. Por decreto. E sim por projeto. Certo. Aí ele mandou um projeto, e aí veio o projeto de lei, 046. Aqui está um projeto de lei. E aí a emenda vem em cima do projeto de lei. Novamente vou subir a mesma discussão, que seria a mesma situação. Não confundi, porque eu entendo a situação. Veio com um projeto de lei para essa casa,
E vai ser da mesma forma o outro projeto. Não sei falar com as suas palavras, tenho humildade em dizer que eu não sei falar com as suas palavras, com seus conhecimentos, mas o pouco que eu me inteirei e ouvi, penso dessa forma. Vereador Júnior, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, os colegas, a imprensa, o auditório, os internautas, os funcionários da casa. Eu até acho que é bem colocado aquilo que o vereador Manuel colocou na sua emenda. Mas eu também fico pensando no seguinte: não seria o caso dessa lei tocar nesse assunto. Eu acho que essa lei não devia revogar, nem declarar nulo, porque o decreto é um ato do prefeito. E o prefeito pode revogar esses atos dele por lá mesmo. Não precisa de uma lei aprovada na Câmara para revogar. Então, eu acho que aí o correto da emenda seria uma emenda supressiva, suprimindo esse artigo 4º inteiro daqui do projeto. Continua livre, a emenda continua em discussão. Vereador Edson, com a palavra. Senhora presidente, foi-se concedido o nome de forma equivocada através do quê? Do decreto. Esses decretos, depois de publicados, tiveram validade jurídica? Acho que a questão que nós temos que discutir aqui é essa. Tiveram validade jurídica? Sim? Não teve validade jurídica. Então, o que o vereador João disse é que o prefeito poderia revogar um decreto dele lá. Mas como não teve validade jurídica, a terminologia utilizada no projeto de lei está equivocada. O que o vereador Manuel Brandão quis dizer é isso. A terminologia que tem que constar aí não é revogação. Porque, na verdade, o decreto não valeu, não teve validade nenhuma. Então, me desculpe, mas eu sou favorável à emenda. E que, como o Júnior disse, se fosse para revogar, revogaria através de outro decreto, não através de lei. Vereador Manuel, com a palavra. Só para constar que, nesse momento, a discussão não se dá com relação ao fato de que tenha ou não o Executivo a prerrogativa de propor lei denominando os próprios municipais. Isso se dará na próxima emenda, na emenda número 2. Na emenda número 1, fazendo um recorte, está se tratando tão somente da terminologia. Tá? E agora, com relação ao que o nobre vereador Júnior fez aqui, a sua observação é muito pertinente, até porque também está contemplada naquilo que está na justificativa, quando se diz que pode-se o Poder Executivo, no caso, qualquer poder, no caso agora o Executivo, exercer o munus da autotutela, ele próprio corrigir a si mesmo, uma vez que entende que esteja errado. E que esteja errado em fazê-lo por decreto, o Poder Executivo já o escreveu, através da Secretaria dos Negócios Jurídicos, em parecer existente nesta casa. Então, o que se está pedindo aqui é apenas que se use o termo correto, nesse momento da primeira emenda. E é por isso mesmo, em respeito, vereador Julimar, às opiniões contrárias, que há de ser respeitada nesta casa, eu já sabia que vossa opinião seria contrária nesse sentido, foi em respeito a pensamentos como de Vossa Excelência, que eu dividi em duas partes, em dois momentos,
Ou seja, em duas emendas. Porque se tivesse numa só, nós não teríamos como corrigir uma parte, deixando a outra, conforme for o interesse da maioria. Tá? Agora, se o prefeito quiser fazê-lo por lá, também o pode. Um próprio decreto decreta a nulidade dos atos anteriores. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. 4 votos e 4-3 passa, fica aprovada a emenda. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da segunda emenda. A emenda número 2 ao projeto de lei 046/2016 é supressiva. Suprime-se os artigos 2º e 3º do projeto de lei 046/2016. Artigo 1º. Suprima-se os artigos 2 e 3 do projeto de lei 046/2016 e renumere-se os artigos 4º e 5º, que passam a ser, respectivamente, artigos 2º e 3º. Câmara Municipal de Viradouro, 16 de maio de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, a emenda se justifica no sentido de que se cumpra e faça cumprir a lei orgânica do município, que em seu artigo 29, inciso 15º, confere a esta casa o direito de denominar os próprios públicos municipais. 29. Compete à Câmara, em sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente, 15º, denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. É, por outro lado, no inciso 20 do artigo 61 da mesma lei maior desta municipalidade, confere ao Executivo o direito e o dever de oficializar os próprios municipais. Artigo 61. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. 20º. Oficializar obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos. Portanto, a competência de cada um está bem definida na lei orgânica. Não confundamos oficializar com nomear. Alhos, bugalhos, bugalhos. Desse a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Viradouro, 16 de maio de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Coloco a emenda em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, é chegado o momento, então, de se voltar a discutir essa questão. E eu espero que esta casa tenha condição de fazer a discussão propriamente do que está acontecendo. A discussão daquilo que está a ser discutido, sem levar a interpretação para caminhos obscuros, como foi levado em sessões passadas nesta casa. Então eu espero e conto com a colaboração de todos e pediria a atenção total para que nós pudéssemos expor quais os verdadeiros motivos para se fazer essa emenda. A emenda que agora está em questão, essa sim, trata do fato de que, no entender pessoal e da Comissão de Constituição e Justiça, quem deve propor leis relativas à denominação dos próprios municipais seja a Câmara Municipal. E de onde nós tiramos isso? Da própria Constituição do município. Eu vou aumentar o tamanho da letra, da fonte, para que vossas excelências possam acompanhar comigo.
creio que assim já seja possível. Na verdade, o nobre vereador Ernei acabou de fazer a leitura. Eu só quero insistir mais uma vez, para que os senhores tenham a opção de também visualizar, e não somente ouvir, porque aí nós temos dois sentidos trabalhando ao mesmo tempo, a audição e a visão, para que a gente entenda isso. Então, senhora presidente e demais colegas, a emenda se justifica no sentido de que se cumpra e se faça cumprir a lei orgânica do município, que nós prometemos aqui no dia de nossa posse, que em seu artigo 29, inciso 15º, confere a esta casa o direito de denominar os próprios públicos municipais. Artigo 29. Compete à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente sobre a denominação e alteração de denominação de próprios vias e logradouros públicos. Então, meus caros colegas vereadores, gostaria de vos chamar a atenção para o fato de que o artigo 29 é incisivo, quando ele determina a cada um o seu direito e o seu dever. Compete à Câmara com a sanção do prefeito. A Câmara com a sanção do prefeito. No caso da denominação dos próprios públicos, o direito do prefeito é o direito de sancionar, é o direito do freio, porque o direito da propositura está reservado a esta casa. Se nós abrirmos mão disso, não vejo prejuízo comunitário, mas vejo prejuízo à independência dos poderes. E os poderes fracos, que não têm independência, não colaboram para o progresso de uma sociedade. É por isso que peço que nós cumpramos o que prometemos na nossa posse, cumprir e fazer cumprir as leis, de maneira especial a Carta Magna do município, a Constituição do município, ou seja, a Lei Orgânica Municipal. Então, compete à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre todas essas matérias, de maneira especial, sobre a denominação e alteração da denominação dos próprios vias e logradouros públicos. E, por outro lado, o inciso 20 do artigo 61 da mesma lei maior desta municipalidade confere ao Executivo o direito e o dever de oficializar os próprios municipais. Fica muito claro que houve, inicialmente, por parte do Executivo, uma confusão entre os termos oficializar e denominar. Oficializar é tornar oficial, é dizer, isso pertence ao município. Porque, dei um exemplo já nessa tribuna e volto a citar. Tem um exemplo de Santa Catarina, aonde surgiu uma favela em uma certa cidade de Santa Catarina, e sem que o prefeito dissesse que aquilo pertencia ao município, os vereadores foram dando nome às vielas que tinha lá. Então, pera lá, o vereador não pode dar nome a algo que ainda não foi oficializado pelo Executivo. Então, o Poder Executivo deve oficializar, e o Poder Legislativo deve nomear. Foi por isso que eu coloquei a emenda, retirando o artigo 2º, se não me engano, 2º e 3º, e colocando em uma nova lei que já está protocolada nesta casa, que é o projeto de lei do Legislativo, número 9 de 2016, que tem como primeiro signatário esse que vos fala, e tem espaço para assinatura de todos os senhores logo adiante. Esse projeto traz o nome de todas as pessoas que estão no projeto original do prefeito municipal. Não tirou o nome de ninguém. Todas as pessoas têm os nomes nos mesmos locais, vereador Ailton, nos mesmos locais que o prefeito sugeriu. Nós estamos apenas no entendimento de que esta casa é que deve propor. Então, o projeto de número 9 já está na casa, não sei se foi distribuído cópia. Se os senhores quiserem verificar, é possível fazer a distribuição de cópias a todos os senhores. O funcionário Lucas, que aqui dá a palavra enquanto funcionário, me ajudou a conferir nome por nome. É isso, Lucas? Está aí o Lucas sinalizando. Conferimos um por um. Ninguém está ficando de fora. Todo mundo. Fica o projeto em nome, o primeiro nome é do senhor? O primeiro nome é meu e eu já te falo por qual motivo. Porque o primeiro signatário tem alguns direitos, por exemplo, com retirada de projeto e tudo mais, que eu quis me reservar. Tá? Então, somente por isso,
Os demais todos estão listados, querendo então receber. Tá? Porque se o primeiro signatário fosse uma outra pessoa, e essa pessoa resolvesse tirar o projeto, tiraria. De tal maneira que eu me reservei esse direito de ser o primeiro signatário para que ele de fato seja votado. Se vossas excelências entenderem o contrário, vou respeitar a vossa opinião. Essa casa é para isso, para que um respeite a opinião do outro. Então está aí, compete ao prefeito, entre outras atribuições, oficializar, mas compete à Câmara nomear. Se nós abrirmos mão desse direito, se a maioria abrir mão desse direito, a Câmara deixa de exercê-lo. Simplesmente isso. Agora, que é direito nosso, está escrito na nossa lei maior. Então, estou pedindo voto pelo meu entendimento e respeitando de antemão as opiniões contrárias. Lembrando, não há um único nome que não esteja no novo projeto. Aliás, mais uma vez recorro à palavra do Lucas, eu nem digitei o projeto. Eu digitalizei o projeto que veio da prefeitura em fotos, e essas fotos compõem o novo projeto, tal qual veio de lá. Se tiver um erro de vírgula, o erro estará com o mesmo erro de vírgula no novo projeto. Somente para demonstrar que o que se quer aqui é apenas que a Constituição do município seja cumprida. E se isso não foi feito antes, é porque antes não se teve oportunidade. Porque sempre que houve os fatos de nomeação por meio de decreto, foi alertado, e quando nesta casa foi solicitado, vereadora Fabiana lembra disso, um parecer da comissão sobre o assunto, o parecer foi nesse sentido, e a comissão continua com o mesmo entendimento. Então, muito obrigado. A emenda continua em discussão. Quem que vai primeiro? Vereador Jolimar. Olha, está certo, a lei foi falada aqui na nossa posse, é cumprir lei, sim. Só que eu não conseguiu me convencer na lei orgânica, onde está que o prefeito não pode mandar o projeto de lei. O vereador vota favorável, não. Agora, com todo o respeito, que fica claro ali, o senhor colocando o senhor primeiro signatário do projeto, que o senhor quer que seja o nome do senhor, dando o nome aos prédios, tirando um brilho que não pertencia a vossa senhoria. Absurdo, na minha opinião, eu faço a casa e o vizinho que determina quem vai morar na minha casa. Vereador Jolimar, com a palavra. No artigo 29, compete à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especialmente. Eu não vou ler todos aqui, acho que os vereadores têm conhecimento, só o pessoal que está aí, porque eu não tenho condições de ler o tamanho aqui da letra, devido à dificuldade que eu tenho. Mas temos aqui, do 1º ao 25º, que confunde bastante. O Manuel já deve ter visto isso aqui. Votar, deliberação, autorizar, fica meio confuso. Isso no artigo 29. Se eu for no artigo 30, aqui sim, se tivesse aqui, me convencia, viu, Manuel? Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições. Se tivesse aqui, dou a parte, à vontade. Só não pode estar aí, porque o que é privativo não depende da sanção. Como tem a sanção, pode ser privativo. Só por isso não está no 30. Certo. Aí eu vou lá no artigo 40. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre. Aí tem criação de cargos e coisas e tal. E aonde fala que o prefeito não pode pôr esse projeto de lei dando esses nomes? Na lei orgânica tem algum lugar que fala? Não. Explicitamente não. Implicitamente sim. É aquela pergunta que se faz. Qual seria o querer do legislador ao dizer que compete de maneira especial ao legislativo fazer tal coisa? Essa pergunta é clássica nos processos
segundo o jurídico, até o jurídico aqui se confundiu um pouquinho nesse artigo 29, do qual ele fala que nada proíbe também o prefeito de pôr esse projeto. Então, assim, se discutia lá atrás que não poderia ser por decreto. Volto a falar mesmo assunto da outra emenda, por decreto. Então, vamos por projeto de lei. O prefeito mandou o projeto de lei. Aí vamos tirar o projeto de lei e vamos entrar aí com a emenda, a subemenda ou coisa e tal. Eu não vou tirar esse prestígio do prefeito jamais, enquanto eu estiver nessa tribuna, seja esse prefeito, seja não seja ele. Se for numa outra ocasião, se eu estiver aqui, não vou contra. Sou a favor, sim, pode ser da Câmara, mas que o prefeito também tenha possa ter a liberdade de enviar um projeto de lei, que é o que discutimos aqui, que teria que ser projeto de lei. Então, em nenhum lugar, na lei orgânica, no regimento, fala que o prefeito não pode fazer esse projeto. Por isso eu sou contra e sou favorável ao projeto que o prefeito mande esse projeto, tanto hoje como amanhã, porque é um brilho do prefeito. Tudo acontece no executivo. O executivo vai atrás, vou voltar a dizer, vai atrás do recurso, ele corre atrás, ele consegue o recurso, ele vem, ele faz a obra, ele corre atrás de tudo. Hora de dar o nome, vai lá para a Câmara, até para caçar confusão aqui na Câmara, porque todo mundo vai querer pôr, todo mundo vai querer ser o principal, como o senhor está sendo agora, o principal do projeto. Quem vai ser? Eu, você, ele? Então, assim, ó, fica aqui a minha opinião. Desde já eu sou contra. Vereador Ailton com a palavra. Aproveitando, eu solicitei a presença aqui do nosso assessor jurídico, que esse assunto já deu várias discussões aqui, e ele entende também que, porque não fala ali, o prefeito não pode. Não fala de quem que é a competência. Não é isso, Flavinho? Não tá escrito ali que o prefeito não pode. Ele manda o projeto de lei, a gente vai votar favorável ou não. É como a mesma situação, se ele vai criar um cargo lá em comissão, você manda para a Câmara. A Câmara vai votar favorável, ao contrário ao... Retirando, porque a Câmara vai votar contrário, vai votar favorável. Se ela não concordar, ela vai votar contrário. Vereador Ailton, com a palavra. Eu quero dizer o seguinte, gente, já faz 1 mês e meio, quase 2 meses que está rolando esse projeto aí. A gente fica até mal perante os familiares, uma desconsideração com os homenageados. Vamos soltar isso aí e parar com essa diferença aí, prefeito. Está certo, professor, o senhor disse ali, tá? Consta lá no regime, consta assim, mas, poxa, que nem disse o vereador Julimar, o prefeito faz tanta coisa e já fez para esse vereador, acho que também, vamos dar esse direito ao prefeito e soltar esse projeto. Atrás desse vem mais, a gente tem parente, tem amigos aí, tem mais coisa para rolar, vamos levar em frente isso aí, já faz 1 mês e meio que esse projeto está rolando aí, vamos lá, gente. Mais alguém? Emenda continua em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Empatado, eu acompanho ela contrário. Fica contrário à emenda. Solicito ao primeiro secretário que verifique os pareceres e acho que já está também visto, né? Agora está o projeto em discussão. Coloco o projeto... Você vai falar? Senhora presidente, senhores vereadores,
eu não ia fazer uso da palavra, mas eu resolvi vir aqui e, como o vereador Manuel Brandão disse, que nós não estamos aqui discutindo a questão, dos nomes. Mas eu não quero esticar com relação ao que foi discutido aqui, porque eu também vejo na lei onde se diz que o prefeito não pode fazer o projeto. Até porque, nesta casa, todas as vezes que se votaram, mesmo com a lei a lei orgânica que foi aprovada, houve essa mudança, mas eu me coloco na situação do prefeito municipal, em estar mandando o projeto de lei para a Câmara Municipal e depois a Câmara transformar o projeto que é de autoria dos vereadores. E não vou aqui discutir de novo na questão dos artigos 29 e os seus incisos. Eu quero discutir aqui no que diz respeito em que, onde fala na lei que o prefeito não pode. Mas eu quero me colocar aqui e, ao mesmo tempo, agradecer o prefeito municipal. Em nenhum momento não partiu da minha pessoa a indicação nesta casa, e em nenhum momento eu sugeri ao prefeito municipal que enviasse para esta casa, dentre os nomes que estão aí relacionados, até porque eu o conheço todos e são merecedores dos seus nomes, dos respectivos prédios ou logradouros públicos. Mas eu quero falar em nome da família Nadalim, onde foi colocado o nome do Saulo Nadalim. E me desculpem, eu fico envergonhado em nós estarmos aqui hoje discutindo no que diz respeito o que é de competência e o que não é de competência. Mesmo porque eu torno a repetir em relação ao artigo 29, que também não fala em nenhum momento que não é de competência do prefeito municipal. E eu me sinto muito triste com relação a essas discussões. E não haveria necessidade para isso. Sinceramente, vereador, eu não em nenhum momento eu aqui estou discutindo a lei. Eu estou discutindo no que diz respeito e gostaria que vocês fizessem uma análise, algum de vocês que fossem prefeito, e que estivessem enviando um projeto de lei para a Câmara Municipal, dando nome a um logradouro público ou uma obra. Estaria acontecendo isso aqui hoje. Eu me coloco hoje na situação de prefeito municipal. Fica essa reflexão. Obrigado. Vereador Manuel com a palavra. O projeto dos nomes, 46. Você vai. Senhora presidente, demais colegas, vencido o momento da emenda, e estando a emenda vencida, mais uma vez uso o discurso que sempre usei de coerência, de que vencidos não fomos nós que votamos com a emenda. Foi vencida a ideia. A ideia da emenda foi vencida. Ótimo. É o entendimento da maioria da casa de que a lei orgânica do município não deixa tal função exclusiva de iniciativa desta casa. É o entendimento. Ótimo. Me curvo ao entendimento da maioria, mas não mudo o meu posicionamento do entendimento anterior. E não tenho em momento nenhum vergonha de discutir a lei. E nem medo de voltar atrás se entender que esteja errado. Mas li, e lá está. E lei não é somente o que está explícito, mas também o que está implícito. Para tal, tem que se ler com mais cuidado, com mais afinco, com mais tempo, com mais esmero. Então, se vier a entender que o contrário é verdadeiro, direi nessa casa. Se hoje chegasse a esta casa um projeto de lei, dizendo, por exemplo, para mudar a lei orgânica do município, no tocante a essa questão, confesso a vossas excelências, vereadores e demais colegas, que seria até favorável, para acabar com tal ambiguidade. Mas enquanto a lei está posta, gostemos dela, concordemos ou não, o nosso dever como cidadãos é de cumpri-la.
de como vereadores, muito mais, de cumpri-las e de fazer cumpri-las. Foi somente esta a minha discussão. E afasto veementemente, repudio qualquer atitude e menção à honra das famílias que aqui foram prestigiadas. Mesmo porque aqui está em mãos projeto protocolado nesta casa, com todos os nomes dados aos mesmos logradores, dados aos mesmos prédios. E assim como fará, já anunciou anteriormente, o nobre vereador Júnior, que justificará seu voto, muito embora tenha votado favorável à emenda, justificará seu voto favorável ao projeto, venho justificá-lo também. A minha ideia caiu. Resta a outra ideia. E esta ideia, agora sim, é a de contemplação desses nomes, sobre os quais jamais poderia deixar de votar favorável. Vereador Júnior com a palavra. Bom, com referência ao posicionamento que nós assumimos diante da emenda, é que realmente, no meu entendimento, a lei orgânica é clara em dizer que compete à Câmara tais e tais ações, e uma delas é essa denominação dos próprios públicos, e no outro artigo ela diz que compete estritamente à Câmara, ou seja, não depende da sanção do prefeito. Agora, do jeito que está colocado na nossa legislação, eu sou contrário. Eu penso que o prefeito não pode ser alijado da oportunidade de dar o nome às pessoas nas obras que ele promoveu e que ele, com todos os recursos do município, construiu e concluiu aquela obra. Eu acho injusto que a Câmara assuma essa condição. Só que hoje a lei assim define. Então eu sou o primeiro a dizer aqui agora que sou favorável que nós façamos um projeto na lei orgânica do município para que nós façamos a correção desse erro. E se isso não for possível, todos os projetos de lei que vierem aqui a ser proposto de autoria da própria Câmara para cumprir o que está na lei, e que em seu primeiro artigo seja colocado, fica denominados por indicação do prefeito municipal os nomes tais e tais e tais, das ruas tais e tais e tais, e dessa forma nós vamos prestigiar o prefeito como tendo sido a pessoa que escolheu aqueles nomes para dar naquelas famílias, naquelas obras. Mas o ideal é que nós façamos essa mudança na lei orgânica o mais rápido possível, para permitir que o prefeito possa dar esses nomes. Eu sou favorável a isso. Vereador Tiguera. Boa noite a todos. Bom, gente, meu voto de momento é favorável a todos o pessoal indicado e tal. Eu acho que é muito justo o prefeito dar os nomes. Por quê? Esses nomes foram indicados por muitos vereadores, nós que estamos aqui e alguns que não estão aqui. Então, ele não inventou o nome, ele pegou nome indicado e votado por nós. Então, eu acho muito justo. Ele veio das nossas indicações, apenas indicou os nomes às ruas que vão ser dadas atualmente. Então, vocês que indicaram os nomes, demais pessoas que não estão aqui hoje, mas também deixaram indicações, que eu acho que é do Saulo, principalmente, deve ser uma indicação muito antiga aí. Bem antiga, de algumas pessoas que estão aí, o nome também. São indicações antigas. Isso. Porque para ser indicação tem que ser cidadão viradorense. Então, todo mundo foi indicado pela Câmara. Apenas lançou os nomes em um projeto. E foi o prefeito que fez, no qual existia uma área que tinha que dar os nomes. E o prefeito veio aqui até a Câmara, pegou as listas de nomes indicados, falou, vamos dar para esse. Beleza, tudo bem.
Estamos todo mundo. Agradeço a todos. Parabéns pela indicação dos nomes, são pessoas merecedoras, sim. Boa noite. Júnior, parabenizo. Sua colocação aqui foi a mais centrada para que encerre, né, para essa guerra. Eu já quero ver com o assessor jurídico, o secretário Paulo, para na próxima sessão ordinária a gente está votando essa alteração. Para alterar? Fazer os trâmites? Então, que faz o trâmite? Por que não pode? Ela tem prazo? Então, mas já pede para dar andamento. Se não for a gente que for votar, os próximos que estiverem aqui, evita essa dor de cabeça para eles. O projeto continua em discussão. Vereador Julimar com a palavra. Volto aqui a essa tribuna, realmente para dizer que o Manuel está no caminho da lei. Disse desde o primeiro momento que eu subi aqui e que a minha intenção seria aquela, o meu ponto de vista seria esse. Aí veio o Júnior com essa calma dele aqui, conseguiu pôr o pingo que faltava no i. Parabéns, Júnior. Confesso que acho que ninguém pensou nisso, até mesmo o Manuel acho que não chegou nessa conclusão. Porque, veja bem, de qualquer jeito a gente participa. Então, é o que eu estou dizendo agora. Então, veja bem, de qualquer jeito a gente acaba participando, a gente participa da indicação, pelo que aí já foi o nobre vereador Tiguera que disse. Ele foi em cima das indicações que teve. A maioria é indicação. Então o vereador faz a indicação, depois volta para essa casa para a gente votar ainda. E está ciente, então a gente participou. A gente fez parte do projeto, porque a gente participou, a gente votou no projeto. Então assim, parabéns pelas palavras, Júnior, que o Manuel também entende dessa forma, porque eu acredito que sendo essa casa, nós não vamos chegar na conclusão nunca. Vai ter pau toda vez que for pôr um projeto. Não tenha dúvida que vai ter pau. Então, vindo do executivo, a gente faz a indicação. Quando ele volta, a gente faz parte de votar ele, de estar junto e votando esse projeto, e se resolve. Agora, com essa emenda aí, eu acredito que vamos amenizar esse problema aí, que está duvidoso. Do prefeito, né? Mas vai evitar confusão aqui na casa. E essa dúvida, porque realmente no artigo 29, ele não existe algum momento que fala que o prefeito não possa fazer o projeto. Foi onde eu fiquei duvidoso e acho que, igual eu disse, eu já acompanhei muito, a gente está próximo ali, todo mundo tem conhecimento da luta de um prefeito quando ele vai atrás de uma emenda, que ele vai atrás de um convênio para conseguir fazer aquilo ali, ele acompanha, coisa e tal. De maneira alguma, eu não acho justo tirar esse privilégio aí do prefeito. Então, esse é o meu pensamento e mantenho ele até fazer essa emenda e mudar essa lei orgânica. Obrigado. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 38 de 2016. O projeto recebeu um substitutivo de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do substitutivo. Projeto de lei do Executivo número 38/2016, que dispõe sobre a denominação do Centro Regional de Educação e Práticas Ambientais Nelson Coutro Cisdeli. O substitutivo do Legislativo ao projeto de lei 38/2016 do Executivo dispõe sobre a denominação do Centro Regional de Educação e Práticas Ambientais Nelson Coutro Cisdeli. A Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, em especial com base no que dispõe o artigo 29, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga
A. Artigo 1º. Fica denominado o prédio público localizado na área institucional do bairro residencial Jardim Cotrim, cita a rua Giacomo Ghiseline, número 280, em Viradouro, São Paulo, como Centro Regional de Educação e Práticas Ambientais Nelson Coutro Cisdelli. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Seguinte lei, Câmara Municipal de Viradouro, 26 de junho de 2016. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Coloco o substitutivo em discussão. Quem vai primeiro? Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, o substitutivo vem na mesma esteira da emenda anterior. Não há o que se discutir a mais do que aquilo que já havemos discutido. Vem na mesma esteira da questão anterior. Não se quer aqui tirar o prestígio, direito de ninguém, até porque o mesmo nome que veio para o mesmo local está colocado. Era apenas, como já ficou entendido, o nobre vereador Julimar acabou de dizer, ficou entendido, a minha intenção aqui era só fazer cumprir a lei, porque é o dever nosso. E, aliás, eu gostaria de destacar ainda, e o vereador Renê lembrou, que eu já havia falado antes, agradeço pela lembrança, mas gostaria de destacar ainda que, muito embora discordasse da questão das nomeações até por decreto, por muito tempo me mantive calado com essa situação, até que houve a provocação mandada, provocação no bom sentido, provocação dentro da linha jurídica e tudo mais, partindo do nobre vereador Edson, que fez o questionamento à Comissão de Constituição e Justiça. Mas que Comissão de Constituição e Justiça é essa que vai responder contrário do que está na lei? Eu não tive outra saída a não ser responder aquilo que está na lei. Agora, se eu respondi, eu sigo com o meu pensamento até o final. E por isso, fiz as emendas e faço aqui. A pergunta era oportuna e a resposta era necessária. Muito obrigado. Vereador Julimar. A situação se torna a mesma, igual o Manuel disse, um substitutivo, né, que faz a troca. E lembrando agora, como o Manuel disse, veio aí uma colocação do vereador para a comissão, né, Manuel? Você acabou de dizer. E o que eu falo, que na casa é dessa forma que funciona, não adianta e vai ser assim, porque só agora que foram realmente ver essa questão e cutucar o Manuel, porque lá atrás nunca ninguém viu. Isso veio de tempos e tempos, prefeitos. Então é aí que a gente começa a ficar meio indignado com a situação. E é motivo aí até com todo respeito. Mas tudo bem. Manuel, é a mesma situação. Infelizmente, vou seguir meu raciocínio, mas agora já com a tua concordância, né, com essa conclusão que chegamos aqui de fazer isso aí acontecer. Então, eu permaneço da mesma forma que o projeto traz, que seria a mesma situação, mas que a gente regularize isso aí o mais rápido para não ter mais essa questão. O substitutivo continua em discussão. Vereador Edson com a palavra. Eu vim à tribuna para dizer que provoquei Comissão de Justiça e Redação porque os nomes estavam sendo dados por decreto, não era por projeto de lei. Sempre foi antes da vigência da nova lei orgânica. Aí é outra questão. Depois da vigência da lei orgânica não foram dados os nomes por decreto. Se se levantar, não foi dado, não. Agora, existe uma questão aqui
Não, sim, mas na verdade começou a valer por lei. Eu gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio aqui. Ó. Compete à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente 1. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas emendas. Quem que aprova a instituição e arrecada os tributos? Quem que é que institui e arrecada os tributos? A Câmara Municipal, ela arrecada os tributos ou ela aprova a instituição e a cobrança do tributo? Sim. A Câmara, ela institui as isenções, anistia fiscal. Quem que propõe isenção e anistia fiscal? A Câmara vota o orçamento. Quem que propõe o orçamento, o plano plurianual e a lei de diretrizes? Quem? A Câmara delibera sobre a obtenção de concessão de empréstimo. Mas quem que propõe a tomada de empréstimo para cobrir alguma despesa? A Câmara Municipal aprova, autoriza a concessão e auxílio e subvenção. Quem que propõe a concessão de auxílio e subvenção? Eu acho que é só questão de refletir. A Câmara autoriza a concessão de serviço público, mas quem que propõe a concessão de serviço público? A Câmara autoriza a concessão de direito real de uso de bens municipais, mas quem propõe isso? A Câmara autoriza a concessão administrativa de uso de bens municipais, mas quem que propõe? A Câmara autoriza a alienação de bens imóveis, mas quem que propõe a alienação de bens imóveis, manda com orçamento direitinho. A Câmara cria, transforma e extingue cargo, mas quem que propõe a criação, a extinção e a transformação de cargo? Eu acho que a lei orgânica não tem nada de errado. Continua em discussão. Vereador Júnior com a palavra. O assunto é o mesmo do anterior. No projeto anterior, inclusive, eu me posicionei e, diante do resultado da votação anterior, eu vejo que vai haver eu me sinto num conflito, porque eu tenho uma visão diferente daquela que determina a nossa legislação. E preservando a minha visão, então dessa vez eu vou me abster de votar. Eu não vou dar meu voto nem para um lado nem para o outro. O substitutivo continua em discussão. Coloco o substitutivo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, são 3 votos favoráveis, 3 votos contrários, uma abstenção, a presidente decide. Eu reprovo o substitutivo. Meu voto é não aprova. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos... Está mais conhecido, né? Só veja os pareceres. Vereador Manuel, vereadores da Comissão de Justiça e Redação, há necessidade da leitura da conclusão ou só a conclusão? Ou você quer que eu leia? Obrigado, vereador. Na conclusão diz o seguinte: seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável ao análise da matéria de que trata
O projeto de lei 38/2016, discordando de sua origem e, portanto, substituindo o referido projeto de lei por outro de origem nesta Casa de Leis, como requer a legislação municipal. Câmara Municipal de Viradouro, 6 de junho de 2016, assinado pelo vereador Manuel Aparecido Brandão, Edson Maria Luiz Tavares, que não assinou, e Ailton Antônio Ferreira também não assinou. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela favorável tramitação. Está chovendo? Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos a palavra livre para explicações pessoais. A palavra está livre. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos novos vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.